E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre crescimento e decrescimento de uma função e a taxa de variação de uma função, tá? Sobre o crescimento e o decrescimento aqui, ó, você pode perceber algumas coisas aqui. Por exemplo, eu tenho aqui uma montanha-russa, tá? Essa montanha-russa, existem taxas aqui de crescimento, depois decrescimento, crescimento, decrescimento, crescimento. Se eu fosse continuar aqui, ela pode tanto subir, mas como ela pode chegar aqui a um momento que ela fique assim, constante, né? Não fique subindo e nem descendo, tá? Constante aqui não ficou tão bom, mas é como se fosse uma linha reta aqui, tá? Deixa eu apagar aqui. Bom, mas a gente vai ver isso um pouco mais à frente ali. E a gente vai falar também de crescimento e decrescimento, não só nessa aula, mas na próxima aula também nós vamos falar sobre crescimento e decrescimento, tá? Bom, aqui é só para lembrar o crescimento e decrescimento de uma função do primeiro grau. Eu falei isso numa outra aula, mas aqui eu estou repetindo, tá? Então, deixa eu mudar a cor aqui. E aqui você tem uma função, né, do primeiro grau, onde você tem aqui crescente e aqui decrescente. Mas isso eu já falei, tá? Então, uma é positiva, meu A aqui é maior que zero, meu A é menor que zero. Um é positivo, outro é negativo. Então, um é crescente, outro é decrescente. Bom, aqui falando um pouquinho da função exponencial, eu não vou falar especificamente da função exponencial agora, que nós vamos, na próxima aula, nós vamos falar somente dela, então vai ficar para um próximo capítulo. Aqui vai aparecer em alguns momentos a função exponencial, para nós falarmos da taxa de crescimento e decrescimento, mas não vamos falar especificamente dela, tá? Nós vamos deixar para uma outra aula. Aqui é só lembrando aqui, ó, também, ó, aqui é crescente e aqui é decrescente, só para relembrar, nós falamos isso numa outra aula também, mas nós vamos retomar isso. Bom, aqui se a gente for analisar esse gráfico, a gente pode observar algumas coisas aqui, ó. O gráfico, ele tem o crescimento e decrescimento, porém ele tem as taxas que podem ser crescentes, decrescentes e podem ser constantes, tá? Nesse caso aqui, ó, nós temos aqui uma crescente, tá? Só que ela é constante, tá vendo que não existe nenhuma variação nem para cima e nem para baixo, continua uma reta contínua, né? Então é uma taxa crescente, porém constante. Já nesse caso aqui, ó, nós temos uma taxa crescente, né? Só que veja, detalhezinho aqui, ó, ela tem uma inclinação voltadinha aqui para cima. Então ela cresce com taxa crescente. Já esse daqui, veja, está crescendo, né? Está crescendo. Só que veja que a curvatura da linha aqui é curvado para baixo. Porém, ela cresce, tá? É crescente, porém com uma taxa decrescente. Por quê? Curvado para baixo é uma taxa decrescente, tá? E curvado para cima é uma taxa crescente. Então, crescente com taxa crescente, crescente com taxa decrescente. O próximo aqui, ó, vamos observar, só que agora é o contrário, tá? Veja aqui, eu tenho aqui é decrescente, tá? Porém é decrescente e a taxa aqui é constante, porque é uma reta. Então é constante. Já nesse caso aqui é decrescente, porque está caindo, né? Só que é decrescente. Veja que veja aqui, ó, quando a função decresce, a taxa decrescente, o seu gráfico fica encurvado para cima. Então é decrescente com taxa decrescente, porque é curvado para cima. Já nesse caso aqui, ó, é decrescente
porém ele é curvado para baixo. Quando ele decresce com taxa crescente, ele é encurvado para baixo. Então, ó, decrescente com curvatura para cima, decrescente com taxa decrescente. Aqui, decrescente, curvado para baixo, então ele é decrescente com taxa crescente, tá? Com taxa crescente, tá bom? Tem que guardar bem isso para não acabar não se confundindo. Então aqui nós vamos fazer algumas análises aqui de alguns gráficos, tá? E vamos observar aqui como se comportam esses gráficos, tá? Vamos fazer umas análises aqui. Então imagina aqui que a gente está fazendo análise de preços de alimentos em países do mundo, tá bom? Então ao longo de um tempo, não importa qual tempo aqui nesse momento, só apenas observar o gráfico mesmo. Então nesse caso, nesse país A, qual seria a variação aqui de preço? No caso aqui, não tem uma variação de preço, tá? Aqui nesse caso é constante, tá? Não houve uma variação de preço, continuou em linha reta, então é constante. Já aqui nesse país B, você pode observar que os preços estão subindo, porém eles estão subindo com uma taxa constante, tá? Não existe nenhuma oscilação muito grande, ele vai crescendo, só que numa taxa, num crescimento constante, tá? Não está nem acelerado nem desacelerado, ele está crescendo, tá? Os preços, porém está com uma taxa aqui constante já no país B. Agora vamos aqui analisar o país C. Já nesse país C, você pode observar que nós temos aqui os preços, ao longo do tempo, eles vão caindo, tá? Então vão diminuindo, ou seja, ele decresce, porém com uma taxa constante também, já que é uma linha reta, tá? Então ele decresce, os preços vão decrescendo a uma taxa constante. Já o país D, vamos aqui analisar aqui o país D. Já o país D, como a gente já viu esse gráfico lá atrás, parecido, é crescente, tá vendo a curvatura para cima? Tá? Crescente com taxa o quê? Decrescente, perdão. Ele é crescente com taxa crescente, tá? Curvatura para cima, crescente com taxa crescente. Já o país E, a gente está observando aqui que ele está caindo, né? Então os preços estão caindo. Então ele decresce com taxa decrescente, porque a curvatura está para cima, tá? Então está caindo, curvinha para cima, decresce com taxa decrescente. Vamos pensar aqui no país F. O país F, você pode observar que ele está crescendo. Só que veja, diferente do país D, a curvatura não está para cima, a curvatura está para baixo, né? Então ele cresce, porém com taxa decrescente. Está crescendo com curvatura para baixo. Então crescendo com taxa decrescente. Se a gente fizer a comparação com o de cima aqui, ó, ele cresce com taxa crescente, porque a curvatura está para cima. Um outro aqui, vamos agora para o país G. O país G, ele também é decrescente. Só que veja, ele decresce, tá? Só que com taxa crescente. Por que ele tem taxa crescente? Porque a curvatura está voltada para baixo, tá? Ele está decrescendo, só que a curvatura está aqui, ó, para baixo, tá? Então ele decresce com taxa crescente, tá bom? Se ele tivesse voltadinho para cima, era decresce com taxa decrescente. Mas como ele decresce com a curvatura para baixo, então ele decresce com taxa crescente, tá bom? Vamos pensar agora no país H. O país H tem dois momentos aqui, ó. Tá vendo o pontilhadinho aqui, ó? Tá? Nesse pontilhado aqui, a gente tem que observar dois momentos. Acontecem duas situações aqui, tá bom? Nesse caso, você tem o que no país H? Você tem um primeiro momento
que a taxa que ele está crescendo e a curvatura está para cima, tá? Ó. Então ele cresce com taxa o quê? Crescente, tá? Então ele está crescendo com taxa crescente. Depois ele continua crescendo, só que tá vendo a curvatura aqui começa a mudar? Aí ele fica crescendo, só que com a taxa decrescente. Então, no primeiro momento ele cresce com taxa, os preços estão mais acelerados, né? Então ele cresce com uma taxa crescente, depois, num dado momento, ele desacelera um pouco, ele continua crescendo, só que com taxa decrescente. Vamos pensar agora no país I. Também, se a gente for observar, ó, o pontilhadinho vermelho aqui, ó, são dois momentos que a gente precisa pensar, tá? No primeiro momento, ele continua sendo decrescente, tá? A gente observar da esquerda para a direita, ele está decrescendo, esses preços estão decrescendo. Porém, no primeiro momento, ele decresce, tá? Com uma taxa crescente, porque está aqui, ó, curvadinho para baixo, tá? Então ele cresce com uma taxa crescente. Depois, o que acontece? Ele começa o quê? Com taxa, ele começa a crescer com uma taxa decrescente, tá? Aí ele vai começar aqui a crescer com uma taxa decrescente, tá? A queda vai começar a parar. E vamos pensar aqui no J. O J, primeiro momento, tá vendo que é uma reta aqui, ó, antes do pontilhado, tá? Antes do pontilhado, você tem uma reta, tá? Antes daqui, desse pontilhado. Então, você tem o que? Uma reta. Então, o que acontece? Aqui ele cresce, só que ele está crescendo com uma taxa o quê? Constante, tá? Já que é uma reta, está crescendo constante. Depois ele começa a ficar com uma taxa decrescente, tá? Então ele cresce com uma taxa constante, depois ele fica com uma taxa decrescente. Então é só observar, tá, pessoal, as curvaturas para cima, para baixo, para vocês identificarem quais são as taxas aqui de variação, se é crescente e se é decrescente. Tá? Não é nada muito difícil, é só prestar atenção um pouquinho na curvatura, no que eu falei, que dá tudo certo no final. Vamos aqui pensar, analisar aqui um gráfico, não agora exponencial, nem constante, polinomial do primeiro grau, é um gráfico da função polinomial do segundo grau aqui, tá? A gente vai analisar algumas questões aqui. A primeira pergunta, ó. Identifique os intervalos em que f de x é maior que zero e os intervalos em que f de x é maior que zero. Bom, é só a gente olhar aqui o gráfico, né? Maior que zero tá daqui para cima, tá? Daqui para cima. Então, nós temos aqui, ó, dois momentos. Quando o f de x ele é maior que zero, quando o x é maior que 7. Ou seja, tudo daqui para cá, ó, daqui para cá, todo esse pedaço para cá, ó, tudo que passar do 7 para frente, tá? Ele vai ser o quê? O seu f de x vai ser maior que zero. E tudo que for antes do 2, tá? Tudo que tiver aqui, ó, daqui para cá também, tá, gente? A gente tem que pensar que é para cá também, aqui infinito para cá, infinito para os dois lados, tá? Mas tudo que tiver depois do 7 e tudo que tiver aqui antes aqui não é nem 2, tá, pessoal? Aqui é 3. Aqui é 3, não é 2 não. Aqui é 3. Tudo que tiver aqui antes do 3, tá? Estará aqui crescente, tá bom? Agora, quando que é que estará aqui? Oh, perdão, na verdade aqui tá certo mesmo, era o 3. E o f de x, quando que ele é menor aqui, tá? Entre 3 e 7,
entre 3 e 7 ele é menor que zero, tá? Então aqui era 3, é 3 mesmo. Aqui, ó, tudo que tiver aqui, ó, nesse espaço aqui, ó, tá? Tudo que tiver aqui nesse espaço que eu tô aqui destruindo, será nesse intervalo entre 3 e 7 aqui, ó, tá? Então, tudo que tiver nesse intervalo de 3 e 7, seu f de x será menor que zero. Veja que está aqui abaixo do zero, tá bom? E aqui, do 3 para cá e do 7 para cá, ele é maior que zero. Bom, vamos lá agora pensar outra coisa aqui, ó. Identifique os intervalos, deixa eu apagar essa rabisqueira. Identifique os intervalos, tá? Em que f de x é crescente e os intervalos em que f de x é decrescente. Isso aqui tá fácil, que a gente já fez essa análise agora há pouco, né? Ó. Quando que é crescente? Crescente é quando começa a crescer, né? Óbvio, né, pessoal? Então, deixa eu marcar aqui com a caneta. Aqui, esse 4 está aqui, o 5 está mais ou menos aqui, tá? Não vai ficar tão retinho, tá? Mas vamos tentar aqui colocar. Ó, o 5 está aqui. Então, o ponto está aqui, tá certo? Então, quando que começa a ficar crescente? A partir do x maior que 5. Então, a partir daqui, ó, começa o quê? Começa a crescer, tá? Qual o intervalo, então, que é crescente? Quando for maior que 5. E quando é decrescente? Tá vendo que aqui tá tudo caindo? Ó, aqui tá para baixo, tá? Então, antes do 5, tá decrescente. Depois do 5, está crescente, tá? Mais uma perguntinha aqui, ó. Qualifique o crescimento e o decrescimento de f de x, informando se eles ocorrem a taxas crescentes ou a taxas decrescentes. A gente já viu isso aí também. Veja bem, quando ele for aqui, o x for maior que 3, maior que 3, por exemplo, aqui, ó. Aqui não era 3 não, hein? Aqui é 5, hein? 3 está lá atrás. Então, e aqui é 5. Vamos trocar esse negócio aqui. Quando ele for maior que 5 aqui, ó, tá vendo que a concavidade está voltada para cima, tá? Curvinha para cima. Então ele está crescendo com taxa crescente. Vamos trocar aqui. Se ali não é 3, aqui também não é 3. Aqui também aqui é 5. Quando ele for menor que 5, ele está decrescendo, só que ele está com taxa decrescente. Por quê? Porque ele está com a curvinha para cima. Ó, curvinha para cima, decrescendo com taxa decrescente. Aqui ele está crescendo, mas está vendo a curvinha teoricamente não, aqui é para cima mesmo. Então, crescendo com curvinha para cima, cresce com taxa crescente. Caindo com curvinha para cima, decrescendo com taxa decrescente, tá? A gente só arrumou aqui que não é a partir do 3, é a partir do 5, aqui a partir do meinho aqui, tá bom? Só recapitulando então, para ficar bem claro, a partir do 5, ele cresce com taxa crescente, que a curva está para cima. Antes do 5, ele decresce com taxa decrescente, porque a curva está para cima. Pessoal, aqui a gente só vai analisar os gráficos, tá? Eu não vou ficar voltando na questão como faz o gráfico da função, porque aqui a gente tem função logarítmica e tem função exponencial. A função exponencial, a gente vai voltar. Por que a gente vai voltar na função exponencial? Porque nós vamos trabalhar a função exponencial dentro de outras ciências, tá? Dentro da biologia, dentro da física, na medicina. Então a gente vai trabalhar com a função exponencial. A função logarítmica a gente não vai ficar voltando, tá? Quem tem dúvida tem que voltar na função logarítmica lá no primeiro ano do médio, que vocês já viram. Tá? Aqui eu só vou já vou mostrar aqui qual é o gráfico de cada um, tá? Por exemplo, esse aqui, a letra A, está representado aqui, ó, esse f de x, esse verdinho. O g de x
Aqui eu tenho uma função exponencial, uma crescente, tá vendo? E aqui, expoente negativo, eu tenho aqui, tá decrescente, tá bom? Então tem uma crescente, uma decrescente, função exponencial, e aqui eu tenho duas funções logarítmicas, tá? Então eu tenho uma aqui, que é a hx, que está aqui crescente, e tem uma aqui também, ó, log de 1/3 de x também está aqui e está decrescente. A gente só vai analisar aqui as curvas, as taxas, tá? E se ela é crescente ou decrescente. Por exemplo, a primeira eu já acabei até de falar, essa verdinha aqui, ela cresce com a curvinha para cima, então ela cresce com taxa crescente, tá? Ó, cresce com taxa crescente, esse verdinho aqui, curvinha para cima. Já a letra B, ela está decrescendo, só que veja que a curvinha também está para cima, não está com a curvinha virada para cá, né? Está com a curvinha virada para cá, para cima. Então, ela decresce com taxa decrescente. A gente já acabou de falar isso agora no exemplo anterior. A próxima aqui, ó, que é o H, esse roxinho, tá vendo? Ele cresce, só que a curvinha está voltada para baixo, não está voltada para cima. Então, cresce com taxa decrescente. E o próximo aqui também, ó, tá vendo que está caindo, mas a curvinha está para cima, não está com a curvinha voltada para baixo, está com a curvinha para cima. Então, decresce com taxa decrescente, tá bom? Esses exercícios que eu estou passando, que eu estou falando aqui agora, o anterior, esse, o próximo, são muito parecidos com o que eu pedi para vocês do caderno do aluno, tá? São muito parecidos, parecidíssimos, inclusive. Vocês podem olhar aqui, prestar atenção, e vocês não terão dificuldade para fazer a resolução dos mesmos, tá bom? Vamos aqui no próximo. Também eu não vou ficar voltando lá no segundo ano na função seno e na função cosseno. Vocês já viram isso né, no ano anterior. O gráfico da função seno e o gráfico da função cosseno. O que é que tem de diferente aqui? Que aqui está colocado em grau, né? Mas a gente pode colocar isso aqui lá no ciclo trigonométrico de outra forma, né? E não somente aqui a gente pode aparecer em radiano, tá? A gente está colocando aqui eu vou relembrar aqui um pouquinho, ó, mas isso é lá do ciclo trigonométrico, aqui é um pouquinho difícil para fazer, mas eu estou tentando fazer aqui da melhor forma. Vamos ver, vai ficar meio tortinho algumas coisas, mas tudo bem, ó. Então, esse 90 graus é a mesma coisa de π sobre 2, tá? Aqui, o 180 é π, aqui é 2π, tá? E o 270? 3π sobre 2, tá? A diferença é essa, que aqui está em grau, mas poderia estar sendo representado aqui em radiano, tá bom? Nada demais aqui, nada de novidade do que vocês já não tenham visto nas funções trigonométricas, lá no ciclo trigonométrico que vocês viram ano passado. Quem não viu, quem não lembra, na verdade, porque viu, né? Não é que não viu, viu sim. Quem não lembra, eu sugiro que você veja lá as funções trigonométricas, tá? Inclusive, lá no meu canal lá do YouTube que vocês estão assistindo essa aula agora, aqui no canal você tem a aula de funções trigonométricas do segundo ano, que eu passei para o segundo ano, deste ano mesmo, tá? Só olhar aqui no canal, que se você tiver interessado, você pode olhar lá para relembrar, olhar as funções trigonométricas, que tem vídeo aula aqui no canal, tá bom? Sobre funções trigonométricas, dá uma olhadinha lá para você se recordar, e vale bem a pena se recordar, tá bom? Vamos continuar aqui então. Nós vamos fazer algumas análises aqui sobre crescimento, decrescimento, que período
que tem máximo, tem mínimo aqui nesse gráfico. Por exemplo, aqui eu vou colocar, não vou falar dos radianos, tá? Eu vou falar como está em grau aqui, eu vou falar em grau do jeito que está. Aonde é a função f de x, que é essa azul aqui mais escura, tá? Aonde que ela é crescente? Entre o Q e o Q. Veja, ela é crescente aqui, ó. Aqui é o zero, tá? A gente inicia aqui no zero. Não coloquei, mas é o zero. Entre 0 e até aqui, ó, 90, veja que ela está crescendo. Qual outro pedaço que ela está crescendo? Se a gente for olhar aqui, ó, a partir daqui do 270 até chegar aqui no 360, ela também está crescente. E aonde é que ela está decrescente? Óbvio que ela está decrescente aonde ela começa a cair. Então ela está aqui, ó, do 90 até chegar aqui no 270, tá? Então aqui a função f de x está crescente em dois trechos e está decrescente nesse trecho do 90 até o 270. Então vamos pensar agora na outra funçãozinha, nesse azulzinho claro, verdinho, não sei, tá? Verde piscina, sei lá. Onde ela é crescente e aonde ela é decrescente. Eu vou até mudar de cor aqui para não ficar tudo igual. Vou colocar um verdinho aqui, para não ficar tudo vermelho, tá? Então, aonde ela é crescente? Ela será crescente daqui, ó, onde ela começa aqui, no 180, e ela vem até aqui, ó, no 360. Aqui ela está crescente. E aonde é que ela está decrescente? Ela começa a decrescer aqui do zero, ó. Zero. Então, ela começa a decrescer aqui em cima, tá? E ela vem até aqui, ó, no 180, decrescendo. Tá? Então, crescente e decrescente que está bem fácil de analisar. Era só olhar aqui, tá bom? Vamos pensar uma outra coisa aqui agora. Qual que é o valor máximo de f de x e o valor mínimo? O máximo, pessoal, é onde é a maior altura dela, né? Então, onde é que está o máximo desse f de x aqui, do azul? Ele está aonde? Exatamente aqui, ó, neste ponto, que é o ponto 90. E o valor de mínima, onde está mais baixo, é aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, que é o 270, tá certo? E eu vou continuar com a cor vermelha aqui, tá? O valor máximo e mínimo de g de x, que é esse azulzinho mais claro aqui. O máximo dele são dois pontos, tá? É nesse ponto aqui, ó, que é o zero, e aqui nesse outro ponto aqui, ó, que é o 360. E o valor de mínimo é aqui, ó, onde está mais baixo, que é onde tem aqui o vale aqui, né? Ó, que é o ponto 180. Veja que g de x tem dois pontos aqui que são máximo e tem um ponto aqui que é o mínimo. Vamos pensar agora no próximo aqui. Aonde é que f de x ele passa voltado para baixo e aí ele se torna voltado para cima? Então, aqui no ponto 180, tá vendo? Ó, ele começa a passar aqui para baixo, tá vendo? Tá passando para baixo. A partir que ele passa aqui no 180, ele começa a mudar e começa a se tornar para cima. Tá vendo que ele muda? Então, é nesse ponto aqui, tá? Nesse ponto. Só por coincidência, esse ponto aqui, 180, é o valor de quem? É o valor de mínimo de G, tá? E o G, onde é que ele passa voltado para baixo e aí ele fica voltado para cima, tá? O G, onde ele passa voltado para baixo, aqui ó, no 90, ele passa voltado para baixo, depois ele se torna voltado para cima. Veja que esse ponto aqui ó, é o mesmo, é o ponto de máximo de fx. Depois ele tem um outro momento aqui ó, e ele aqui no 270, ele volta a ficar voltado para baixo, tá? Tá vendo aqui? Aqui ele começou aqui, ó, voltou para cima, e aí quando ele passa pelo 270, ele começa a voltar
para baixo. Coincidentemente, esse ponto 270 é o ponto de mínimo de f de x, tá? Bom, era isso que a gente tinha para analisar aqui. São exercícios bem parecidos com o que vocês têm no caderno do aluno, tá? É só voltar aqui, ouvir o que eu estou falando de novo. Aqui não tem muito segredo, tá, pessoal? Aqui a gente só está olhando crescimento e decrescimento mesmo, a taxa, nada muito. A gente não precisa nem ficar fazendo cálculos aqui, nada. É só observar mesmo, tá? Aqui é observação de gráfico, sem muito segredo. Sobre a aula lá de função seno e função cosseno, sugiro que dê uma olhada aqui no canal, que a gente tem aqui aula sobre isso, tá bom? Na próxima aula nós vamos voltar com taxa de crescimento e decrescimento, só que a gente vai focar na função exponencial, tá bom? Até a próxima, valeu!